que o teatro é a maneira que a gente tem de fazer verdades chegarem de uma forma muito sensível, de várias formas. A gente achou a plateia hoje deliciosa, as crianças participaram, é aquela coisa da energia mesmo, vai alimentando a gente, né? É muito bonito ver isso, né? Você vê um espetáculo que tem essa artesania, onde você vai para um outro lugar. A epifania sobre a revolução é que esse mundo ainda é nosso. Em última instância, essa é a epifania. O Mayakovsky, na verdade, não é o mote da peça, ele é só uma provocação, porque ele foi um poeta revolucionário. Ele, sozinho, não fez, mas quem colocou no corpo a poesia que ele fez, sim, fez a revolução. O bode quer amor, quer tesão, quer a memória, quer a história, quer marcar a presença junto com o povo, com o manifesto popular. Viva o povo! Viva o bode! E o tema da fake news entrou nesse primeiro espetáculo que a gente faz em conjunto, os dois grupos, como um tema emergente que a gente precisava e gostaria de falar com as infâncias. Então a gente brinca com as crianças, criando histórias falsas e mostrando para elas como a gente pode desmistificar e desarticular essas notícias falsas. E aí entrando na ideia de que a gente tem que investigar, depois confirmar, antes de compartilhar qualquer uma das notícias. Brecht é um clássico. E como todo clássico, toda vez que você lê Brecht, você encontra um ponto de reverberação com a atualidade. Que apesar do confinamento da pandemia, apesar da desordem geral que estava se estabelecendo no país, era preciso não desertar da esperança. Então eu acho que o público, ao assistir o espetáculo, vai ser capaz de fazer inúmeras ilações e conexões com a nossa vida hoje, e a partir daí isso pode fazer com que a gente pense numa saída que inevitavelmente tem que ser coletiva. Essa é a primeira vez que vai se apresentar efeitos especiais, não somente aqui em Rio Preto, mas todo o Brasil, né? Uma premiere internacional, diria-se. Diria-se uma filmagem aos olhos do público, uma filmagem de um filme, de um traveling de 300 metros, com muitos efeitos especiais, como quase um musical, um filme de ação, que pode fracassar ou pode sobreviver. O espetáculo Negra Palavra Solano Trindade é uma grande homenagem à obra e vida desse brasileiro que poucas pessoas ainda conhecem. Ele andou pelo Brasil e sempre onde ele ia, ele levava além da poesia dele uma militância também. Ele criava grupos de militância negra. E de tanto Solano plantar, eu acho que a gente pode dizer que somos sementes, né? Que brotaram e estão aí falando a poesia dele. De como que ele tratava temas que naquela época não era comum serem colocados da forma que ele colocava, que traziam a cultura negra com uma potência que naquele tempo não era comum de ser visto em livros, de ser visto, né? Algumas obras já começavam a acontecer. O espetáculo e o palhaço que é, a gente se inspira na primeira mulher palhaço do Brasil, que é Maria Elisa Alves dos Reis, que na época, né, do circo dela, ela não podia se vestir, do circo do pai dela, ela não podia se vestir de mulher, né? Ela podia ser uma palhaça, porque o circo, né, nessa época não aceitava mulheres como palhaças, né? E aí nós pensamos, poxa, né? E o palhaço, o que é, né? É mãe, é preta, é mulher. Isso para nós é muito importante, porque para nós, mulheres e pretas, né? Porque eu também sei fazer piada, né? E dá para se fazer piada sem ofender ninguém e muito menos, né, ser racista, né? A gente sempre fala isso, né? Trazer essa pauta da representatividade para as crianças, né, para o universo infantil, trazendo todas as referências de super-heróis como Dandara, Zumbi dos Palmares, Nelson Mandela, Tia Ciata e tantos outros heróis, né, não só da história, mas também
da ficção e os heróis também da vida real, né? Então a grande missão do Supernago é mostrar para todo mundo que a gente não precisa de capa para voar, que a gente não precisa ter força para levantar um caminhão, que a nossa força, o nosso poder está dentro da gente. Para mim é muito interessante poder passear pelas linguagens da atuação, né? Eu trabalhando com cinema e com TV, acredito muito na força do encontro do teatro e especialmente dessa arte, que é uma arte periférica, que é uma arte de corpos e corpas pretas, que acredita na cultura popular como uma forma de comunicação e de uma arte de elite, né? Essa é uma força brasileira. E o nosso espetáculo ele diz muito respeito a essa população que precisa estar no centro da cena, precisa ter as suas questões como prioridade. E a gente vai contar muita coisa ainda e vamos provocar esse espaço cênico, desconstruindo esse teatro italiano como arquitetura também, né? Uma das coisas mais importantes nossas é transformar um terreiro de sabedoria, de vivência. Porque essa arte e esse teatro é de vivência.